Olá, seres humanos, aqui é o Thiago, como sempre. Hoje, esse podcast que eu tô gravando aqui, deixa eu ver que horas são. São 23h55, 11h55 de quinta-feira. Não, quarta-feira ainda, é quarta-feira, daqui a pouco é quinta, mas enfim. Esse vai ser o último podcast da série Não Há Esperança, o terceiro e último podcast dessa série que eu comecei com o podcast que se auto-intitulava Auto Esperança. E aí, semana passada eu gravei o Fugere Urban, que seria o meio, assim, da minha linha de raciocínio. E agora vem a última etapa do Não Há Esperança, que é justamente o nome desse podcast, Suicídio. Bom, eu acredito que uma boa parte dos seguidores aí do meu canal, uma boa parte não conheça os meus podcasts, vídeos mais antigos, mas para quem não sabe, se eu não me engano, foi meu segundo podcast, e isso há mais de 3 anos atrás, em que eu falei sobre suicídio de maneira assim bem específica e tal. E só que nessa época, mais de 3 anos atrás, claro, eu tinha concepções diferentes. Nessa época eu ainda era meio de esquerda. Se vocês forem lá procurar bem, sei lá, 100 vídeos anteriores, 100 podcasts anteriores, vocês vão lá achar o suicídio. Se não me engano, o segundo ou terceiro podcast que eu fiz, e enfim. E dessa vez eu vou abordar sobre o assunto novamente, porém de um ponto de vista diferente e falando sobre o meu próprio possível suicídio. Mas isso é coisa que eu vou falar daqui a pouco. Antes disso, vou só contar uma coisinha engraçada. Sei lá, eu contei pra um amigo meu, ele riu pra caralho. Bom, então eu vou contar aqui também, foda-se. É que, na verdade, já era pra eu ter gravado esse podcast. Era pra eu ter gravado esse podcast ontem. Porém, o que aconteceu foi o seguinte. Ontem eu fui gravar o podcast, meio que tava me preparando pra gravar. Sempre que eu vou gravar um podcast, eu me dou assim uns 10, 15 minutos de preparação mental. Então eu sento na cadeira, coloco uma música assim meio pra relaxar, pra tirar qualquer ideia fora do que eu quero falar da cabeça e faço uma preparação sempre que eu vou gravar qualquer tipo de podcast, seja podcast simples, seja podcast filosofia da puta que pariu. E aí ontem eu tava fazendo isso, e aí durante essa preparação mental para gravar o podcast, eu não sei por que, não me perguntem, mas aí eu peguei o celular para ver se tinha alguma coisa de nova, alguém me mandando mensagem ou sei lá. E aí eu tinha um amigo meu, uma mensagem antiga de um amigo meu, em que a gente tava conversando sobre travesti e tal, de zoeira, mas. E aí eu vi a miniatura da mensagem do meu amigo no celular falando sobre travesti, e aí, num movimento inconsciente, não me perguntem o porquê, o porquê que eu fiz isso, sendo que eu tava me preparando para gravar podcast. Eu não me perguntei o porquê, só sei que eu vi o meu amigo falando sobre travesti e automaticamente eu fui no notebook aqui meu em que eu ia gravar e procurei um site de garota de programa travesti. Um site chamado Travesti com Local, se não me engano. E aí eu fui para as travestis, tem até travesti aqui na minha cidade. E aí, isso num movimento totalmente inconsciente. Eu tava ouvindo música, do nada entrei no site de travesti, e quando eu fui dar por mim, quando eu fui perceber, eu já tinha visto 10, literalmente 10 pinto e cu de travesti. E aí, de repente, eu parei, caralho, eu não ia gravar podcast porque eu tô vendo o peito do travesti. Que porra é essa, caralho? E aí, quando eu for perceber, eu tava de pau duro. E resumidamente, eu deixei de gravar porque simplesmente meu foco perdeu completamente e eu assumo que depois fui bater uma punheta, porque meu pau tava duro e eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse travesti. E eu assumo que fui bater punheta e ver pornô de travesti. Vi um vídeo de uma Chemale comendo uma mulher, mulher chupando a Chemale, enfim. E aí quebrou completamente o ritmo ou seja, era pra eu ter postado esse podcast hoje, porque geralmente eu gravo num dia, posto no outro, mas eu acabei atrasando um dia por conta disso, porque do nada, vou ver um set aqui de travesti, e aí, enfim. Enfim.
Mas voltando pro assunto, caralho, e tinha uns travesti com. Porra, se aquilo lá for real, a rola dos caras é maior do que a minha. Enfim. E aí eu fui ver os comentários. A parte dos comentários era os melhores. Os caras falando que, ai, eu sempre que eu vou nela peço leitinho na boca. Adoro sentar nesse caralho gigante. Nossa, como ela é bem dotada. Enfim, enfim. Então, por isso atrasou um dia, mas vamos lá. Então, nesse podcast vamos falar sobre suicídio, sobre o meu possível e próprio suicídio. Bom, como vocês que estão me ouvindo, me acompanhando e tal, vocês já devem ter percebido, ouvido, nos últimos podcasts eu falei principalmente sobre desprendimento do mundo e uma impressão de que tudo é uma mentira, principalmente na cidade grande. Então, não há esperança. Eu falei basicamente que tudo é uma mentira. E no Fugere Urban eu falei que basicamente não há esperança na cidade grande. Se há alguma esperança é no campo. Se há algum sentido para a vida, algo que nos faça realmente nos sentir bem, esse algo está no campo e não nas grandes cidades. E nesse terceiro podcast eu vou falar sobre a consequência de tais pensamentos, principalmente dos pensamentos do primeiro podcast, de que não há esperança, de que tudo é tendente ao erro, digamos assim, que tudo é uma ilusão, uma mentira e que até mesmo nós mesmos, na nossa personalidade, é algo, as nossas próprias crenças é algo que plantaram dentro da gente, não algo que é de fato nós mesmos. E bom, falando um pouco sobre a minha situação atual. Eu ainda estou desempregado, na real eu ainda não voltei a procurar emprego, porém semana que vem eu volto. Porém, eu tô bem desanimado com esse lance de emprego pelo simples fato de que eu sei que qualquer trabalho que eu arranjar vai ser uma merda. Eu não consigo mais ver a instituição trabalho, o capitalismo e tal como algo legal, como algo, porra, vou trabalhar, vou todo dia acordar às 6 horas da manhã, ir lá trabalhar e no fim do mês ganhar um dinheiro que no fim das contas é só um pedaço de papel e sei lá. Vou fazer o que com esse dinheiro? Eu pago algumas coisas e ainda sobra um dinheiro e faço o que com esse dinheiro? Enfio no cu. Enfim. E não somente por conta disso, por conta desse desânimo assim com relação ao trabalho, mas também pela certeza, praticamente certeza, de que tudo o que nos rodeia é uma mentira e de que não há quase como escapar disso. Uma das possíveis consequências naturais desse tipo de pensamento, quando você começa a desenvolver esse tipo de pensamento, é a opção do suicídio. Você começa a se perguntar por que não? Se até mesmo, possivelmente, a religião é uma mentira, se possivelmente até mesmo o conceito de céu e inferno é uma mentira que criaram só para manipular as populações e manter elas sendo, entre aspas, gado e seguindo a corrente e questionando pouco, e enfim, porque o grande consolo do gado é o céu e isso de certa forma mantém o gado sob controle, digamos assim. Não estou falando que isso é real, estou falando que isso é uma possibilidade. Se isso é de fato possível, se isso de fato faz muito sentido e se de fato não faz muito sentido você ter medo do que tiver após a morte, porque no fim das coisas não dá para saber, e no fim das contas não tudo que a gente sabe sobre o que existe depois da morte é uma mentira, possivelmente. Então por que não cometer suicídio? Por que não simplesmente se desgarrar, sair dessa porra e tal? Bom, essa é uma pergunta para a qual eu não tenho muita resposta. Quer dizer, na verdade, eu acredito que individualmente, falando não somente de mim, mas para qualquer indivíduo, o indivíduo pode criar um sentido na existência. Isso é o principal fim, o principal objetivo do existencialismo. Você reconhecer que mesmo perante uma existência prioritariamente sem sentido, você pode criar o seu próprio sentido, o seu próprio caminho, digamos assim. E bom,
E essa lógica de criar o próprio sentido, de criar o próprio caminho, é algo que não funciona assim tão bem comigo. Por quê? Porque eu sou um ser que, infelizmente, eu caí no poço sem fundo do niilismo, por mais que para quem está ouvindo pode soar que e já me acompanha um tempo, pode falar, não, mas você não é niilista, você criou algum sentido para sua vida, você tem esse canal, você de repente você até ajuda algumas pessoas e tal, como isso é ser niilista? De certa forma, sim, eu sou uma pessoa que eu combato o niilismo, porém eu enxergo em mim mesmo comportamentos que são niilistas, crenças que são niilistas. Essa crença própria de que não há esperança é uma crença niilista, é uma crença de quem não vê futuro em nada e não vê futuro em si mesmo e acredita que tudo é uma ilusão e tudo é uma mentira. E isso é boa parte do niilismo, é justamente isso daí. Então, querendo ou não, eu sou sim niilista. Então, a partir do momento que você falar, Thiago, você pode criar um sentido para a sua própria vida. Eu vou responder para você. Para mim, todos os sentidos possíveis são vazios, todos os sentidos possíveis não quase que não justificam a agonia que é viver, a agonia que é estar vivo. Por que agonia quer viver, agonia quer estar vivo? Bom, agora também contextualizando com meus podcasts anteriores e tal. Depois que eu passei a ter essas visões, digamos assim, de que as coisas, de que tudo é uma mentira, de que a vida na cidade é uma grande merda e que isso provavelmente nunca vai mudar, que as pessoas, o ser humano, a maior parte do gado é um lixo, não um lixo de pessoas ruins, mas pessoas que não fazem diferença no mundo e isso nunca vai mudar, bababá e tal. Depois que eu desenvolvi essa consciência, principalmente com relação a esse lance da cidade, de tudo das cidades, praticamente tudo ser uma mentira, cada vez mais tudo vem me incomodando. Então eu me incomodo hoje em dia, eu tô me incomodando com a comida que eu como, eu me incomodo com o estilo de vida que eu levo, eu me incomodo com o fato de eu passar muito tempo em frente ao notebook, eu me incomodo com o fato de que se eu sair de casa vai ter carro pra caralho, vai ter buzina, vai ter gente querendo matar gente porque bateu no carro, vai ter mendigo pedindo dinheiro na rua, vindo me encher o saco, nego vindo pedir maconha. Eu me incomodo com o fato de que, por mais que a minha relação com os meus pais de um tempo pra cá tenha melhorado, eu me incomodo com o fato da gente ainda ser um pouco distante. Eu me incomodo com a minha própria personalidade, por eu ser uma pessoa de personalidade, que eu sei qual é a minha personalidade, eu sei que eu não posso mudar, eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa introvertida e que eu não vou nunca conseguir, por exemplo, chegar numa roda e, nossa, mil assuntos e ser aquela pessoa que faz a roda acontecer e é o destaque, é o cara, porra, o centro da roda. Isso é algo que nunca vai acontecer, não que eu queria que fosse assim, mas às vezes eu me incomodo um pouco com a minha própria personalidade. Eu penso, caralho, porra, por que que eu não posso simplesmente, sabe, tacar o foda-se pra tudo e foda-se, 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 só faz e não pensa. Mas não, eu penso pra caralho, às vezes eu tenho raiva disso. Não, isso é algo que eu acho bom em mim, eu penso pra caralho. Mas também é algo que muitas vezes me impede de fazer muita coisa, porque eu penso muito e muito facilmente eu acho defeitos em tudo. Eu tenho uma capacidade de crítica do caralho, bem filho da puta. Eu tenho uma arma apontada pra minha própria cabeça, na minha mente. Mas enfim, em suma, eu tô ficando cada vez mais incomodado com tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tô incomodado com o fato de eu ter um corpo, incomodado com o fato de eu ter uma certa distância dos meus familiares, incomodado pelo fato de eu ser uma pessoa introvertida, incomodado pelo fato de que o sistema capitalista e o trabalho de hoje em dia é uma merda, incomodado com o fato de que a maioria dos homens, assim como eu, são bando de inúteis, não sabem nem cozinhar. Eu ainda tô aprendendo a cozinhar. E, enfim, tudo, de uns tempos pra cá, tudo tem me incomodado. Tudo, tudo. A partir do momento em que eu percebi que é tudo uma ilusão, que é tudo uma gigantesca mentira, tudo tá me incomodando. E isso é uma consequência natural, porque eu, como eu já falei em outros podcasts, eu sou uma pessoa que naturalmente eu
tento seguir a verdade, eu tento descobrir qual é a verdade, mesmo que eu saiba que muito possivelmente a verdade esteja fora do meu alcance. Mas eu quero chegar o mais próximo possível dela, mesmo que eu não consiga chegar de fato nela. E simplesmente eu ter percebido que tudo é uma ilusão, que tudo é uma mentira, me incomoda. Me incomoda, tudo tem me incomodado, porque tudo simplesmente é ao contrário daquilo que eu busco. Então, consequência natural, em suma. E, e bom, e aí, frente a esse sentimento de incômodo com a realidade, esse sentimento de incômodo com tudo que me cerca, veio a segunda etapa do meu pensamento, que foi o Fugere Urbem. Bom, já que na cidade tudo é uma merda, tudo é mentira, nada faz sentido, niilismo, amor líquido, blá 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 blá. Já que é tudo assim uma merda e não há esperança alguma para a cidade, então vamos daqui a alguns anos tentar o campo. Vai que no campo, numa cidade bem menor, um estilo de vida mais simples, as coisas são diferentes. Por isso, o último podcast eu tenho afirmado que se haver alguma esperança, a esperança está no campo. Porque a minha esperança é de que no campo as coisas não estejam tão perdidas como na cidade. E isso é o que eu pretendo fazer de fato. Eu pretendo, não sei, talvez passar mais uns 5 anos morando na cidade grande, morando onde eu moro atualmente ou em outro lugar, juntar um dinheiro e aí depois de, sei lá, 5 anos, 10 anos, sei lá, o tempo que for, eu vou, não sei, alugar um terreno numa cidade pequena e morar em uma cidade pequena. Alugar não, comprar um terreno, comprar uma fazendinha, um chalé, sei lá, só sei que eu quero ir para uma cidade assim do tamanho de um cu, basicamente. E aí, possivelmente, morando num lugar de um tamanho de um cu, tendo uma horta, tendo que fazer as coisas eu mesmo, eu por mim mesmo, talvez assim eu consiga achar algum propósito maior na vida, ou algo pelo menos que me faça me sentir bem, porque ultimamente nada tem me feito bem. Por mais que eu goste de ficar no notebook, por mais que eu goste de ler, por mais que eu goste de manter algum contato com alguns amigos e tal, isso muitas vezes me incomoda. Amigos que estão ouvindo isso, não me interprete mal, não é que eu não gosto de vocês, é que simplesmente esse contato assim por computador, por celular, esse contato que não é assim cara a cara, sabe, você não poder ver a cara da outra pessoa, a expressão facial da outra pessoa, não poder cumprimentar a pessoa, isso vem me incomodando, porque isso daí tende muito àquele ao que eu já falei de amor líquido, de relacionamentos modernos e tal. Você não sabe o que, que a outra pessoa de fato está sentindo. Não que de repente uma pessoa que está na sua frente, você está conversando pessoalmente, eu não posso mentir para você ou simular uma emoção e tal. Não. Mas claro que é muito mais difícil, a não ser que a pessoa seja um psicopata ou sociopata, mas é muito mais difícil, assim, cara a cara, a pessoa simular alguma coisa. Você percebe com muito maior facilidade se ele ou ela tá falando a verdade ou mentira, se ele tá sendo sincero ou não, o que, que ele tá sentindo, enfim. Basicamente, a minha esperança é a vida no campo. Eu acredito que regredindo para um tipo de vida mais primitivo, entre aspas, tentando recuperar um pouco das nossas raízes, eu acredito que possivelmente assim eu possa encontrar algo maior, ou um motivo para estar aqui, basicamente. Aliás, na verdade eu já tenho um motivo, digamos assim, para estar aqui. Esse motivo eu descobri, entre aspas, por vias metafísicas, digamos assim, de pensamentos metafísicos. Eu não vou me adentrar nisso, porque senão o podcast vai perder o foco. Mas digamos que eu sei qual é, digamos, o meu, entre aspas, propósito de vida. Eu tive que desenvolver pensamento pra caralho pra chegar nele. Mas infelizmente ou não, meu propósito de vida não está sendo suficiente para me fazer conseguir viver sem ter uma sensação de que eu estou em constante agonia, em constante estado de angústia. Por mais que eu sei qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito da minha existência, ainda assim esse propósito, sabe, ele me ajuda
a estar aqui, ele me dá uma base para estar aqui, mas ele não tira o sentimento de melancolia, o sentimento de vazio em certos momentos, o sentimento de que tá tudo uma merda, basicamente. Então eu sei assim para onde eu tenho que me guiar, onde eu quero chegar, onde eu tenho que chegar, mas o caminho para chegar nisso, o caminho por enquanto que eu tô seguindo é um caminho extremamente tortuoso, extremamente angustiante, extremamente quero morrer todo dia, basicamente. Aí vocês vão falar: "Ah, mas então por que você não escolhe outro caminho, Thiago? Por que você não, sei lá, vai já agora, hoje, trabalhar, ou vai, sei lá, virar morador de rua, sei lá, puta que pariu." Cara, o grande problema não é as minhas escolhas de vida, o que eu escolhi de vida. Esse não é o problema é o simples fato de eu estar aqui, o simples fato de eu existir e de eu ter uma consciência da forma como eu tenho. Esse é o problema. Eu poderia ser milionário, eu poderia ser pobre, eu poderia ser a merda que for. Eu tendo a consciência que eu tenho hoje, que eu tenho nesse exato momento, cara, eu poderia ser Bill Gates, eu poderia ser a puta que pariu. Eu ia ter problemas, eu ia ter sérios problemas com a minha consciência. Porque simplesmente eu cheguei num estágio, eu cheguei num ponto em que não tem mais volta. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo, vocês vão entender o que eu tô falando, mas depois de certo ponto em que você desenvolve a sua consciência, em que você desenvolve o seu pensamento, depois de certo ponto não tem mais volta. Você fica meio que traumatizado, digamos assim, pelo seu pensamento. Você fica, sabe, depois que você percebe o quantas coisas são, como eu posso falar, são, não digo vazias, mas quantas coisas muitas vezes são desprovidas de algum sentido verdadeiro ou falsas, o quantas coisas são temporárias, o quantas coisas são efêmeras, falando uma palavrazinha mais cult, enfim. Depois que você percebe isso e que você percebe que você é um nada e que você não pode mudar nada e que se tiver que cair um meteoro agora na sua cabeça, ou sei lá, se alguém tiver que invadir a sua casa agora e estuprar sua mulher, estuprar sua mãe, não tô falando que isso vai acontecer, claro, mas se isso tiver que acontecer, se isso for acontecer, isso vai acontecer e você não vai poder fazer muita coisa porque simplesmente nós somos limitados pra caralho. E eu sei que o que eu tô falando pode parecer meio determinista. Eu não diria que é determinista, é fatalista. Eu tenho um pezinho no fatalismo. Mas esse é um assunto para outro podcast. O que eu tô querendo falar é que a nossa vida. Tudo bem, tem muita coisa na nossa vida que nós podemos escolher, é claro. Mas tem muita coisa também que simplesmente acontece com a gente, ou a gente passa a pensar, ou a gente passa a ver, a gente passa a ter consciência, que simplesmente não é algo que a gente propriamente dito escolheu. A gente simplesmente vive isso e acabou. Por exemplo, quando você está na sua casa e de repente um bandido invade sua casa e te rouba. Claro que você não escolheu isso, mas aconteceu simplesmente. Isso qualquer ser humano está sujeito a esse tipo de coisa. Ou então a sair na rua e levar uma facada, ou sair na rua e achar uma nota de R$ 100. Qualquer ser humano está sujeito a quase qualquer tipo de situação. E nós não temos muito controle sobre esse tipo de situação, esse tipo de situação que independe da gente. Então, depois de certo ponto assim que você desenvolve sua consciência, de que você percebe o seu limite, digamos assim, que você percebe que você não possui poder sobre quase nada, basicamente, você deixa de ter, de certa forma, uma parte de você morre, digamos assim. Você deixa de considerar seus próprios sentimentos com relação às coisas. Você começa a ficar mais indiferente. Você morre um pouquinho, digamos assim, quando você percebe a real natureza das coisas. Você morre um pouquinho. E bom, isso daí é algo que já vem acontecendo comigo, que acontece comigo já há um bom tempo, que eu venho assim expandindo a consciência
e chegando a novos pensamentos, novas conclusões e para todo lado que eu penso ou que eu vou, a minha conclusão é sempre pessimista. Eu não consigo sair desse paradigma, digamos assim, pessimista, de achar que as coisas tendem a piorar, que o ser humano, infelizmente, é um erro de maneira geral. O ser humano é um erro, que é melhor a gente parar de se reproduzir do que a gente continuar se reproduzindo, de achar que a maioria das pessoas são pessoas que não fazem a mínima diferença no mundo, são pessoas que poderiam morrer hoje, aqui, agora, morrer 2 bilhões de pessoas, que na verdade o mundo ia até melhorar se isso acontecesse. Enfim, eu desenvolvi uma série de pensamentos, uma série de conclusões, não somente filosofia, mas também observando a realidade. Como vocês sabem, eu também, por exemplo, eu já trabalhei em abrigo para pessoas em situação de rua, para mendigos em suma, e já saí bastante, já tive contato com os mais diversos tipos de pessoas possíveis, e a minha conclusão geral sobre tudo isso, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a sociedade, é que não há esperança, não tem o que fazer. E se a existência for tão vazia, for tão impotente, for tão. Se mesmo no campo, mesmo lá, não houver nada, para mim, Thiago, não houver nada no campo que não. Que sabe, que me faça sentir que a vida é algo. Não digo necessariamente que a vida vale a pena, a vida vale a pena. Mas eu não consigo mais enxergar a vida como algo bom, como algo, porra, é bom estar vivo. Eu acho bom, eu preferi estar vivo do que nunca ter existido. Eu não consigo, não entra na minha cabeça mais isso. Eu não consigo mais acreditar isso, que a vida é boa. A vida pode ser bela, mas boa, eu não consigo enxergar a vida do homem moderno como uma vida boa, digamos assim. E não somente do homem moderno, dos seres humanos em gerais, homem e mulher moderno, mas a maioria das mulheres não tem consciência sobre o que eu tô falando, então acho que pro homem acaba sendo mais pesado. Enfim. E, bom, eu também sou uma pessoa que eu não necessariamente, além de todas essas coisas que eu tô falando, eu não necessariamente sigo alguma religião, eu não me considero cristão, não me considero judeu, até porque eu não nasci judeu, então não me considero espírita, budista, sei lá. Embora eu seja bastante influenciado pelo budismo, é uma religião que eu acho bem religião, entre aspas, porque é mais uma filosofia de vida na verdade. Embora eu seja bastante influenciado pelo budismo, eu não é. E o budismo também, na verdade, não é uma religião, uma filosofia lá muito otimista, na verdade. É uma das religiões, filosofias de vida talvez mais pessimista, digamos assim, porque ele afirma. O budismo afirma basicamente o tempo inteiro que o mundo é sofrimento e que pra gente se desgarrar desse sofrimento, a gente deve se desgarrar do mundo, aniquilando o nosso ego. Mas isso é assunto para uma outra ocasião, enfim. E então, por não seguir necessariamente nenhuma religião, eu sou uma pessoa que estuda religiões, mas eu não consigo assim acreditar no pacote completo. É a mesma coisa para esquerda e direita. Eu não consigo, por exemplo, pegar o pacote completo da direita e tomar para mim, ou o pacote completo da esquerda e tomar para mim. Eu não consigo pegar qualquer religião, qualquer ideologia, qualquer sistema, ele vem em um pacote, digamos assim. Então ele tem várias características. E eu não consigo pegar todas as características de nenhum pacote. Simplesmente tem alguns pacotes que eu olho e falo, porra, só concordo 20%, então foda-se. Tem pacotes que eu olho, eu concordo 50%, mas 50% não. E tem pacotes até que eu falo, 70%, mas assim, não tem nenhum assim conjunto de crenças, ideologias, sistemática, sei lá, enfim, não tem nenhum pacote que eu olho e falo, porra, eu concordo 100% com isso daqui. Não tem, não tem. É que nem as ideias de qualquer filósofo, de qualquer pensador, entre aspas. Por mais que eu tenha meus filósofos, entre aspas, favoritos, eu tenho minhas preferências na área e tal,
Até hoje não há nenhum filósofo assim que eu concorde plenamente com tudo. Tipo, caralho, ele. Porra, 100% do que ele fala eu concordo. Não, no máximo tem o Emile Cioran, que é um dos meus filósofos favoritos, que eu assim concordo, eu diria com 90% do que ele fala. Eu acho ele um sujeito bem lúcido, mas enfim, 90% não é 100%. Mas o Emil Cioran não é um sujeito, ele é um cara cioriano, porque o Emil Cioran tem a linha de pensamento cioriana. Não necessariamente ele deixou uma linha de pensamento, ele só deixou uma linha de destruição, niilismo e pessimismo, basicamente. Todo mundo que segue ele de primeira fica tendente ao suicídio, e depois de ter superado esse momento de tendência a depressão, o suicídio, na verdade, passa a ser morto por dentro, digamos assim, tendência a estar seco por dentro. Mas enfim. Então, eu simplesmente não consigo, por exemplo, pegar o pacote do cristianismo. Diz, depois da vida existe o céu, existe o inferno. Islamismo, mesma coisa, existe o céu, existe o inferno. Espiritismo, depois que você morre, você vai pro... Eu não lembro qual é o nome do lugar, mas é o lugar que tá lá todas as almas. E aí, se você tiver sido uma alma boa, se você tiver sido uma alma elevada, você vai ir para uma camada assim mais acima, no paraíso lá dos espíritas. Se não, se você tiver sido uma pessoa ruim, você vai reencarnar, e vai reencarnar às vezes num entre aspas, animal inferior ao ser humano. Enfim, eu simplesmente eu não consigo acreditar em nenhuma dessas teorias. Não que algumas teorias não possuem embasamento, não que, mas simplesmente, cara, esse assunto de vida após a morte é que nem a questão Deus. A gente pode discutir durante décadas, talvez até séculos, e não vai chegar a conclusão nenhuma. Vai ser ainda uma resposta completamente relativa. Vai ter gente que vai falar existe vida após a morte, vida, entre aspas, seja lá como for. Vai ter gente que vai falar não existe vida após a morte, acabou e sei lá. Então vai dizer que a gente reencarna, enfim. A gente pode ficar discutindo esse lance de vida após a morte ad eterno. E nós não vamos descobrir. Quem vai descobrir se existe vida após a morte ou não, de fato, é quem está morrendo agora. Esses são os únicos que estão descobrindo se há mesmo alguma coisa assim do outro lado. Para nós que ainda estamos aqui, simplesmente a gente pode discutir e que nunca vai chegar a resposta alguma. E caralho, peraí, que eu tô cansado. Então, vocês aí que estão me ouvindo, vocês podem muito bem falar. Eu sei que uma boa parte do público do meu podcast e tal é um público que segue religiões e tal. Uma boa parte são cristãos, tem até espíritas e por aí vai. Vocês podem até falar pra mim, Thiago, mas se você de fato você cometer suicídio, você vai pro inferno. Ou se você cometer suicídio, sua alma vai ficar vagando eternamente pela terra. Ou se você cometer suicídio, sei lá, o que de ruim vai te acontecer. Vocês podem falar o que vocês quiserem pra mim, que não vai surtir efeito, porque eu vou olhar pra vocês e vou falar, tá, mas eu não necessariamente acredito nisso. E se você tiver errado, você pode muito bem dar o argumento que for pra mim, mas no fim das contas, tanto eu quanto você, a possibilidade da gente estar errado ou da gente estar certo é igual. Por quê? Porque a gente não sabe de porra nenhuma do que existe do outro lado. Então você pode falar a merda que for, você vai pro inferno, você vai pra Gehenna, você vai queimar eternamente, sua alma vai ficar vagando, sei lá, foda-se. E aí isso é algo que eu não perco muito tempo assim pensando, vida após a morte, será que existe ou não? Isso é algo que não sabe, porque é algo que a gente pode discutir milênios, não vai chegar a resposta nunca, então foda-se, sabe? Então esse argumento, você vai pro inferno, tá, beleza, talvez eu vá mesmo, mas se você tiver errado, se não existe nada do outro lado, pô, tô fazendo um bom negócio, mas não tô dizendo que eu vou me matar, enfim. Eu acho que eu pulei uma parte, voltando um pouco a minha linha de raciocínio. E bom,
Como eu disse, eu tô incomodado com tudo. A vida pra mim tem sido cada vez mais me gerado um sentimento de angústia devido a eu ter essa consciência de que tudo é uma mentira e de que talvez eu esteja errado, talvez a minha consciência esteja errada e que tudo isso que eu tô vendo aqui é a verdade. Então, a parede aqui na minha frente é feita de concreto e o concreto é verdadeiro e a comida que eu como é verdadeira e o que eu tô falando é baboseira. Pode ser. Mas, assim, ah, existem tantas evidências, assim, não digo evidências, mas assim, na minha cabeça os fatos se unem, basicamente. Não diria fatos, mas cara, sabe quando você olha pra algo ou olha pra alguma situação e você enxerga tantas coincidências, tantas coincidências que você começa a pensar, cara, será que são coincidências só mesmo? Será que isso daqui não é evidência ao invés de coincidência? Você começa a pensar assim, pensando sobre a realidade das coisas, que vocês podem muito bem falar, isso daí é só coincidência, isso não quer dizer nada. Mas, cara, são tantas. Além do que eu tô falando, tem ainda bem mais coisa. São tantas coincidências, cara, que fica difícil você só falar que é uma coincidência e que um fato não tem nada a ver com o outro. É que nem você falar, por exemplo, que Tinder e amor líquido não tem nada a ver um com o outro. Espera, será que não? Será que as coisas acontecem assim na aleatoriedade mesmo? Será que realmente tudo é fruto do caos, da lei da aleatoriedade do caos? Enfim, eu cheguei num ponto, isso já faz um tempo, alguns meses, em que eu tô olhando para as coisas e tô falando, cara, é muita coincidência e achar que é só coincidência e ponto acabou. Cara, é mais difícil, é mais trabalhoso eu sustentar o argumento de que tudo é coincidência. Pra mim vai ser muito mais trabalhoso do que eu simplesmente ver e ter aquele insight, sei lá, de olhar para as coisas e que é algo bem mais natural, bem mais fácil de eu falar, cara, não pode. Como tudo é uma grande coincidência e bom. Uh, Resumidamente, eu cheguei. Depois de tudo, eu tô sentindo cada vez mais angústia comigo mesmo até. E se daqui a um tempo eu for pra morar em algum lugar menor, e mesmo assim, nesse lugar menor, eu sentir que continua tudo a mesma merda, resumindo, que eu continuo com essa angústia grande pra caralho, com essa ansiedade foda de quase a mesma ansiedade de viver em cidade grande, se continuar tudo quase a mesma merda, cara, por mais que, como eu disse, eu sei qual é o objetivo da minha vida, eu sei qual é o, entre aspas, sentido da minha vida, mas, cara, e somando isso com o fato de eu não acreditar em céu e inferno, não necessariamente acreditar nisso, de simplesmente querer dar o salto da fé, mas o salto da fé não para fazer algo, mas sim para seria o salto da fé do suicídio, digamos assim. é, Unindo esses fatos e mais outros fatos, simplesmente fica óbvio que o suicídio parece uma resposta bem óbvia, né? Porra, cheguei lá no campo, nada mudou, continua tudo uma merda. Eu não necessariamente acredito em inferno, eu penso, porra, tanto faz, se for existir eu só vou saber depois que eu fizer, então foda-se. E aí eu penso, bom, por que não? Por que não a forca? Por que não me jogar de um prédio? Enfim. Então por isso que eu acho que a consequência natural dos pensamentos que eu ando tendo e dos pensamentos que eu ando expondo aqui no podcast é justamente a terceira e última etapa, que é o suicídio. Tudo isso que eu ando percebendo, essa, como falam os metedores da real, a Matrix, entre aspas, que eu percebi de maneira mais intensa assim nos últimos meses, isso daí tá me fazendo acreditar que, porra, sabe, cara, se não tiver assim realmente nenhuma possibilidade de nessa vida eu extinguir essa angústia que apareceu depois de eu ter visto a Matrix e tal,
ou pelo menos uma pequena parte da Matrix, entre aspas, Matrix, se não tiver como, sabe, essa angústia, esse sentimento horrível de todo dia sair de mim, cara, e eu não acredito em nada, então, porra, vamos logo se matar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se joga de um prédio, faz a forca aí, compra uma arma, sei lá, pelo amor de Deus. Enfim, e bom, e aí você, aí basicamente esse é o plano. Vou me mudar daqui a alguns anos para algum lugar com pouca gente, com menos gente. Vou ver se a vida vai ter mais sentido nesse lugar. Se tiver, ótimo. E passo talvez o resto da minha vida inteira morando no campo. Se não tiver, plano B, suicídio. Mas eu devo dizer que antes, se um dia eu for cometer suicídio, eu devo dizer que eu preciso esperar algumas coisas antes disso. Em primeiro lugar, eu preciso escrever mais algumas coisas antes de me matar, ou antes de morrer, sei lá, vai que um carro na rua, eu saio amanhã e um carro na rua passa por cima de mim. Mas eu tenho consciência de que antes de eu morrer, ou antes de eu me matar, eu preciso escrever mais algumas coisas, porque eu ainda tenho muitas ideias e eu preciso, resumidamente, escrever mais livros. Como eu disse, eu já publiquei 2 livros, eu estou escrevendo um terceiro. E eu acho que até o quarto livro, que talvez vai ser o meu mais importante, tenha mais ideias no meu quarto, pelo menos até o meu quarto eu preciso continuar vivo. Então o terceiro eu vou terminar ainda esse ano ou ano que vem, o terceiro é bem curtinho. O quarto, eu vou levar um tempo para escrever o quarto, porque o quarto vai me exigir uma série de coisas e eu vou. Ou eu vou quase virar o Ubermensch com o quarto livro, ou eu vou enlouquecer ou suicídio, porque, enfim, mas o quarto livro vai ser foda de produzir, vai ser muito foda de produzir o quarto livro. Então eu quero estar vivo até produzir ele, porque eu acho que ele é algo que eu posso deixar assim, que pode realmente fazer algo, talvez para algumas pessoas, e é algo que talvez algo que nunca antes tenha sido dito, pelo menos não da maneira como eu vou falar e tal. Tudo já foi dito, mas o que resta é a gente ver as mesmas coisas sob pontos de vista diferentes. Enfim, então isso daí é um fator que me impede de me matar agora, porque eu tenho consciência de que eu tenho que escrever mais coisas, eu ainda tenho coisas a passar para as outras pessoas. E outra coisa que me impede de me matar nesse exato momento agora é meu pai e minha mãe. Não, como eu disse já em vários podcasts, não que eu seja muito próximos deles, não que nossa relação, meu pai e minha mãe, seja uma relação ideal, que não tenha que melhorar nada, já esteja perfeito. Não, tá muito longe de ser uma relação ideal. Porém, querendo ou não, por mais que minha mãe, principalmente minha mãe, tenha os defeitos dela, eu acho que ela me criou com um certo amor, digamos assim. Por mais que minha mãe tenha os defeitos dela e teve algumas coisas na minha criação que ela não fez certo, blá 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 blá, por mais que eu acho que. Eu sinceramente eu não acho que minha mãe merece ver um filho dela cometendo suicídio. Eu acho. Nem minha mãe, nem o meu pai, na verdade. Eles têm muitos defeitos, mas. Uma coisa que hoje eu tenho consciência, hoje com 25 anos de vida e analisando depois minha vida e vendo tudo assim. Depois de tudo que aconteceu, basicamente, e de como eu sou hoje eu sei que meus pais me amam, digamos assim. E eu acho que talvez, para quem é pai e mãe, eu acho que talvez não, muito provavelmente a experiência mais traumática que pode existir para um pai e para uma mãe que realmente amam seu filho, claro, é ver o seu filho se matando, chegar em casa e seu filho tá com uma forca no pescoço, ou saber de repente que seu filho se jogou do 50º andar e se explodiu no chão, enfim. Eu acho que é algo
deve ser algo extremamente traumático para qualquer pai e mãe que ama o seu filho de fato. Eles depois devem ficar com um sentimento de culpa fudido. De porra, o que eu fiz de errado? O que a gente fez de errado? Será que a gente falhou? Será que a gente faltou com alguma coisa? Será que nós somos boas pessoas ou nós somos péssimas pessoas? Enfim, o meu pai e minha mãe também são parte do motivo de eu não me matar aqui agora. Então eu vou dar mais uns anos para escrever livros, anos para começar a juntar dinheiro e daqui a um tempo morar no mato, anos para ir morar no mato e ver se de fato lá as coisas melhoram ou não. Eu vou dar mais algum tempo e anos também para meus pais envelhecerem e ocasionalmente morrerem. E não que eu esteja desejando a morte deles, não, mas mas bom, espero que eles não. Se eu decidir me matar mesmo, que realmente nem no campo as coisas melhoraram. Já escrevi o que tinha que escrever. E tudo tá uma merda. Aí eu vou, porra, pelo amor de Deus, morre logo que eu quero me matar. Não desejando a morte deles, mas caso eu chegue à conclusão de que é melhor mesmo me matar e ponto, foda-se. Aí em certo ponto eu vou falar, porra, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vou falar isso pra eles, mas no meu inconsciente no meu inconsciente, consciente, eu vou falar, porra, morre, caralho, pelo amor de Deus. Morre, deixa eu morrer também, filho da puta. Enfim. Então, acho que é mais ou menos isso daí. Acho que são esses dois os motivos que aí sim ainda me prendem a este plano assim terrestre. Cara, basicamente hoje em dia eu enxergo que tudo, não diria tudo, mas quase tudo o que existe nesse mundo, quase toda a matéria, por se dizer, ou pelo menos a matéria que é limitada ao nosso empirismo, aos nossos cinco sentidos e tal, quase toda a matéria tem uma origem, digamos assim, maléfica, digamos assim, tem algo de mal, não necessariamente de mal, mas assim, algo de mentiroso, digamos assim. O que eu tô falando agora tô pegando um pouco de gnosticismo. Aliás, para quem não conhece gnosticismo, pesquisem sobre gnosticismo, porque os últimos 3 podcasts, os últimos 2 e mais esse, tem uma boa dose de gnosticismo. Eu tô meio que dando a fonte de uma parte dos meus pensamentos. Então, quem tiver interesse, pesquise gnosticismo. Que afirma basicamente que Deus, o Deus que criou esse mundo, na verdade não é um Deus bom, é um Deus filho da puta. É o tal do Demiurgo. E ele é um Deus que não deve ser louvado e tal. Eu não necessariamente acredito nisso 100%, mas eu concordo com o gnosticismo que a matéria, o mundo em que a gente vive, tem um quê de maléfico, digamos assim. Tem. Cara, como a própria a Bíblia diz, mundo jaz no maligno, não há esperança, cara. Não... Então, cara, a única esperança que eu vejo é o campo. Se mesmo no campo não tiver esperança, então, cara, se eu não vejo mais esperança em nada, se eu não acredito em praticamente nada, se já fiz o que eu tinha que fazer aqui na Terra e meu pai e minha mãe morreram, cara, eu vou falar pros meus amigos, ó, desculpa, eu sei que alguns de vocês gostam de mim, mas eu tô indo embora. Não se sintam mal por eu estar indo embora, não se sintam tristes, pelo contrário, fiquem felizes. Eu estou me libertando disso daqui, possivelmente me libertando. E se não houver esperança no campo, ainda eu vou ter uma última esperança, que é a esperança na morte. E por mais que as pessoas possam falar, mas você vai estar perdendo a chance de herdar a vida eterna, uau, o paraíso e tal. Cara, o problema pra mim, pra quem ouviu isso daqui e pensou isso, cara, vocês não estão me entendendo. O problema pra mim não é o céu, o inferno, não é, sabe, se o campo é verdade ou se a cidade é verdade. Não é esse o problema principal. O problema principal é que eu não quero mais existir. Eu não enxergo mais a existência como algo bom. Então, mesmo que você fale pra mim, mas se você se comportar bem, você vai herdar o reino dos céus, você vai pro céu. Cara, eu não. E você vai viver eternamente. O simples fato de viver eternamente
seja no céu, seja no inferno, o simples fato de existir eternamente, tendo uma consciência, eu não sei se nas outras vidas, sei lá, a gente vai ter uma consciência, mas o simples fato de existir eternamente com uma consciência é algo que eu não quero, cara. Eu não quero, mesmo que exista um Deus e que vá ter o julgamento final, eu vou chegar para Deus, eu vou falar, Deus, mesmo que eu me mate mesmo, eu vou falar, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero nem o céu e nem o inferno. Pelo amor de Deus, eu não fui assim um humano tão ruim assim, cara. Pelo amor de Deus, mesmo que eu tenha me matado, deixa só. Eu não quero paraíso. Eu não quero viver eternamente, nem no paraíso nem no inferno. Eu não quero viver. Eu não quero existir. Eu quero que minha consciência suma, basicamente. Então, e aí, a esperança que eu vou ter, se não for no campo, vai ser na morte, porque por mais que possa existir vida após a morte, por mais que possa existir céu e inferno, por mais que há uma chance, já que ninguém sabe, não há como saber de fato o que existe depois da morte, há uma pequena chance, não digo pequena chance, talvez até uma boa chance de, de o evolucionismo, de o ateísmo estarem certos e de que depois da morte não tem nada. Então você morreu, os vermes comem sua carne, a terra te engole e acabou. Pronto. Você retorna para a terra e ainda assim você não vai deixar de existir completamente, porque você vai retornar para a terra. Você veio da terra e vai retornar à terra. Então, de certa forma, você ainda vai existir, porém não com consciência se a teoria ateísta estiver correta. Então, a minha pequena esperança de que os ateus estejam certos, caso eu veja que realmente não vai dar, vou ter que me matar, a minha pequena esperança vai ser de que vou me matar e acabou, 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 acabou. Pronto, morri e pronto, não existe nada do outro lado e ponto, acabou. E esse vai ser talvez o meu único possível consolo caso a vida no campo também seja uma merda. Vai ser meu a única chance que eu vou ter de ter alguma paz, porque se existir algo depois da vida e esse algo envolver ter uma consciência da forma como eu tenho, ou quem sabe até de uma forma um pouco mais elevada do que eu tenho, cara, se for existir uma vida após a morte, eu quero que se for ter pra mim também, eu quero voltar como um bezerro. Ou sei lá, eu quero voltar como uma cabra, eu quero voltar como uma vaca, como, sei lá, eu quero voltar como um animal, basicamente, que não seja o homem, um animal que não tenha nenhuma chance de ter consciência. Quero voltar como sendo um macaco, um bonobo que só transa o dia inteiro, joga cocô nos outros. Ou então quero voltar como uma lagarta, vou virar uma borboleta e borboleta é bonito. Enfim. Enfim, cara, eu não quero ter consciência, eu não quero existir essa forma de existência em que a gente está. Se existir algo depois da vida que for semelhante a essa forma de existência que a gente tem agora, pra mim, mesmo que seja no paraíso, mesmo que seja o paraíso, pra mim vai ser o inferno, porque eu não quero existir, não quero ter essa consciência, eu não quero. Não quero, não quero. Às vezes eu sou uma pessoa. Às vezes não, frequentemente sou uma pessoa muito autoconsciente, autoconsciente em níveis que são ruins até pra mim mesmo, sabe? Então por isso que eu falei há uns minutos atrás que às vezes eu tenho raiva de mim mesmo, desgosto pela minha própria personalidade, porque às vezes a minha consciência me impede de fazer algo porque eu falo, porra, se eu fizer esse algo, outro ser vai sofrer. Que direito eu tenho de implicar dor para outro ser? Esse é um dos motivos de eu ser vegetariano, por exemplo. E várias outras coisas. E vai parecer que eu, sei lá, que eu sou. Que eu sou um cara bonzinho. Não, não que eu seja um cara ruim, mas eu só tenho um mínimo de consciência, cara. Eu não sei como as pessoas conseguem existir, as pessoas comuns conseguem existir, estar aqui sem ter consciência, simplesmente passando um por cima do outro e traindo um ou outro e por aí vai, que a gente vê aí no mundo moderno aos montes. Mas enfim,
Então é basicamente isso. Eu não quis falar assim de suicídio de uma maneira. O primeiro podcast que eu gravei sobre suicídio, de 3 anos atrás, eu falei de suicídio de uma maneira assim mais globalizada, falando assim do suicídio dos outros. Porém, nesse podcast eu falei do meu próprio suicídio, do meu próprio possível suicídio. E eu continuo mantendo a opinião, acho que é mesmo há 3 anos atrás eu já tinha essa opinião, de que, bom, se você quer matar, se mata, problema é seu. E, claro, se você, por exemplo, for meu amigo, ou algum amigo meu chega e fala, eu quero me matar, vou me matar, claro que dependendo do amigo eu vou ficar triste, eu vou falar, porra, você tem certeza mesmo de que você quer isso? Mas assim, eu acho que suicídio é uma decisão muito pessoal, uma escolha pessoal, eu acho que tem algumas questões, por exemplo, religião barra fé, direito à própria vida, que seria a questão do suicídio, ah, a ideologia que você vai seguir. Eu acho que tem várias questões assim de vida que eu acho que só o sujeito, idealmente só o sujeito pode definir, o próprio sujeito, ninguém mais pode ou poderia definir por ele. E suicídio é uma dessas questões. Então, se você chegar pra mim, Thiago, eu tô pensando em cometer suicídio, o que que você me aconselha? Eu vou falar, cara, primeiro, pensa bem nas pessoas que possivelmente vão sentir sua falta. Segundo, pensa se isso daí é algo que não é momentâneo, que não pode passar de repente, ou se isso é algo que é crônico mesmo e nunca vai passar enquanto você existir, enfim. Pensa nas coisas, mas assim, se você chegar à conclusão de que realmente, quero me matar, eu vou falar pra você, bom, cara, só tenta fazer de uma maneira que você não sofra muito. Se você quiser, até te passo uma listinha aqui de métodos suicidas com maior porcentagem de eficácia. Enfim, né, tem até um livro do suicídio, se não me engano. Tem um livro do suicídio que eu ainda preciso ler. É tipo um manual do suicídio e tal. Escrito por um coreano, se não me engano. Enfim. Então, essa é a terceira e última parte da cronologia da trilogia Não Há Esperança, que é justamente o pensamento, o fim mesmo, que é a consequência dos pensamentos de que não há esperança e de que possivelmente a angústia e esse sentimento de impotência perante o mundo e também esse niilismo de não acreditar em porra nenhuma, tudo isso desengata possivelmente no único fim que é o suicídio. Mas eu não digo que eu vou me matar com certeza, eu só digo que há uma boa possibilidade a minha causa mortes ser o suicídio. E se de fato eu me matar, seja daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, se é que daqui a 10 anos eu ainda vou ter esse canal. Mas enfim, se porventura eu me matar, não se sintam tristes, porque não vai ser um suicídio, me matei por causa de tristeza. Não, vai ser um suicídio por querer se libertar. Suicídio por motivo de libertação, basicamente. Se, claro, o que a teoria ateísta estiver certo. Então, para mim, espero que os ateus estejam certos, não exista nada do outro lado e morreu, acabou. Mas, enfim. Então é basicamente isso daí, gente. Caralho, tô cansado de falar. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Esse final de semana agora eu vou viajar, vou pro Rio de Janeiro, muito provavelmente. Vou passar uns dias lá, então é bem possível que eu passe uma semana, talvez uns 10 dias sem gravar nada. Mas logo mais eu tô de volta. Tô vendo de gravar também com um pessoal aí que é da Podosfera, um pessoal que vocês devem conhecer, além do pessoal com quem eu já gravei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, foda-se. E até o próximo podcast. Um beijo, um abraço. Falou!